Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco, amém? Queridos, de que maneira nós temos enfrentado os nossos conflitos diários? De que maneira nós temos enfrentado as pressões, as frustrações, os medos, os problemas que têm gerado na família, problemas na igreja, na sociedade? De que maneira nós temos lidado com as nossas demandas? De que forma nós temos encarado as situações de crise diária? É na presença do Senhor? É com leveza? É com ansiedade? É com angústia? De que maneira nós temos lidado com as nossas demandas? E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Como obter a resiliência, essa resiliência cristã. O texto base está em João 16:33, onde Jesus nos diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o que vem a ser resiliência? Nós sabemos que a resiliência ela é estudada em várias áreas, na psicologia, na física, na ecologia, na engenharia, mas nós vamos definir, para nós entendermos o assunto, apenas na física e na psicologia. Resiliência na física diz assim: corresponde às propriedades de resistência de um material, sua capacidade de sofrer pressões extremas e retornar ao seu estado original. Um exemplo que nós podemos dar é do elástico, da mola, que a gente puxa e até o limite, mas elas voltam sempre ao estado natural, original. E na psicologia? Na psicologia, a resiliência indica como as pessoas respondem às frustrações diárias em todos os níveis e sua capacidade de retornar ao equilíbrio emocional. E a palavra do Senhor, o que diz sobre esse assunto? Nós vamos ler também em 2 Coríntios 4, 8 e 9, que diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Mas como é bom ter a certeza de que nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que tem nos feito ser resiliente para superar todos os problemas que nós enfrentamos diariamente. E a palavra do Senhor nos mostra exemplos de vários homens da Bíblia que foram resilientes. Nós podemos citar Jó, Daniel, nós podemos citar Davi, nós podemos citar Apóstolo Paulo e Jesus e muitos outros. Mas eu quero citar alguns exemplos aqui para nós entendermos como é ser uma pessoa resiliente que atende ao chamado do Senhor, que faz os seus problemas trampolins para alcançar a vitória. Nós vemos aqui o exemplo de José. José tinha tudo para dar errado diante das pessoas que estavam com ele. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Ele foi jogado numa cova e ele foi vendido para o Egito. Chegando ali, Potifar o comprou e o levou para sua casa. E ali, como escravo, ele ficou por um tempo. Mas o Senhor foi abençoando tanto José que ele foi tendo a confiança de Potifar e ele passou a se tratar como um servo particular que cuidava das suas coisas. E Deus foi prosperando a casa de Potifar. E foi passando o tempo. José era um homem bonito, simpático, e a esposa de Potifar se engraçou com ele e queria por tudo que ele dormisse com ela. Mas ele não fez, porque ele temia a Deus e respeitava o seu senhor. Mas ela tramou e fez com que ele fosse acusado de assédio, e com isso Potifar ficou triste com ele e mandou ele para a prisão. Ali na prisão o Senhor abençoou José e ele se tornou líder daquele lugar. E passaram-se 2 anos e quando José interpretou os sonhos de Potifar e o Senhor fez com que ele saísse da prisão direto para governar o Egito, sendo a segunda pessoa do Egito. Nós podemos ver que ele não lamentou a sua condição, a sua situação, mas ele viveu na dependência do Senhor, sendo resiliente, enfrentando todas as dificuldades com leveza. Ele soube utilizar as dificuldades para crescimento pessoal e preparação para algo melhor na sua vida. Nós vemos aqui também o exemplo do apóstolo Paulo. Vamos ler aqui em Coríntios 11, 23 e 27, que diz de todas as adversidades que ele passou. Ele sofreu açoites, prisões, perigos de morte. Ele recebeu dos judeus 5 quarentenas de
de -1 de açoites, 3 vezes foi açoitado com varas, 1 vez apredejado, 3 vezes sofreu naufrágio, 1 noite e 1 dia passou no abismo, em viagem muitas vezes em perigos de rios, perigos de salteadores, perigo na sua nação, perigo na sua cidade, perigo entre os seus. Ele teve perigo no deserto, perigo no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigília muitas vezes. Ele passou fome, passou sede, passou frio. E tudo isso o apóstolo Paulo não deixou de proclamar aquilo para que ele foi chamado no caminho de Damasco. Quando ele foi chamado para representar Jesus, para levar a mensagem de salvação, para levar a mensagem da cruz, aquela que convence o homem do pecado, que convence o homem de que ele precisa e depende do Senhor em sua vida. E nós vemos também que quando o apóstolo Paulo estava prestes a morrer, ele escreve para Timóteo e pede que Timóteo vá logo, que vá, leve os seus pergaminhos, que leve a sua capa, porque ele estava com frio. E o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele foi decapitado. E o reverendo Hernandes Dias Lopes diz assim, que o apóstolo Paulo foi decapitado como Marte, mas ele ressurgiu no céu como príncipe. Então nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo que diante de todas as dificuldades nós devemos combater o bom combate e guardar a nossa fé, porque nós sabemos em quem nós temos crido e a nossa esperança é Cristo. É com Ele que nós vamos vencer todas as dificuldades em nome de Jesus. Outro exemplo que nós temos, o maior deles é Jesus. Jesus, ele viveu sobre uma profecia de que ele viria, sofreria por mim e por você. Então, assim, só de imaginarmos, ele viveu sobre uma pressão psicológica, que seria assim, mas ele soube controlar as suas emoções, ele soube viver bem, ele soube transformar a sua angústia em alegria e prestou tantos serviços para aquela comunidade e serve até hoje para nós. Nós vemos que Jesus, ele foi perseguido. Jesus, desde criança, ele foi perseguido. Quando Herodes mandou que matasse todas as crianças, ele foi perseguido pelos fariseus, ele foi perseguido pelos seus amigos, ele foi traído. Nunca houve alguém que foi tão humilhado quanto Jesus. Ele sofreu no Getsemane, ele orou 3 vezes para que o Pai o ajudasse, para que o Pai desse força para ele vencer. A angústia de Jesus era tanta que o seu suor transformou em gotas de sangue, mas ainda assim ele sabia em quem ele tinha crido, de onde ele veio e a sua missão. Nós sabemos que o Velho Testamento era a Bíblia de Jesus e nós sabemos que ali ele lia tudo, as profecias. Então ele tinha todo um contexto que poderia causar nele toda a aflição, medo, desejo de desistir, de não enfrentar a cruz, mas não foi isso que ele fez. Ele morreu e ao 3º dia ele ressuscitou, para que o nome do Senhor fosse engrandecido, para que o nome do Senhor fosse dado no céu e na terra, para salvar aqueles que havia perdido. Então nós vemos aqui essa resiliência comprovada na vida de Jesus. Então nós vemos que nós devemos, como cristão, procurar termos resiliência. Nós devemos buscar de que forma nós vamos buscar isso? Tendo flexibilidade, tendo autoconhecimento, tendo autocontrole. Nós devemos ter conhecimento daquilo que nós vivemos, conhecimento da palavra do Senhor, em oração, em busca, porque o caminho do Senhor, ele é perfeito e nos conduz ao céu. E quando nós devemos buscar, de que forma nós vamos buscar essa resiliência? Nós devemos buscar na oração, na leitura da palavra, nós devemos na meditação, nós devemos ter Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas, porque nós cremos num Deus que é vivo, um Deus que cuida de nós, ainda que nós não mereçamos. E nós sabemos que nós somos a carta de Cristo, escrita não por mãos de homens, mas escrita pelo Espírito de Deus. E nós vamos caminhar e nós vamos estar seguros nas promessas do Senhor. Então nós tiramos lições desses exemplos dados e nós vemos que nós temos que aprender a seguir em frente, pedindo em oração e
gratidão ao nosso Deus, porque Ele é fiel. E nós vemos aqui também na palavra do Senhor, em 2 Coríntios 3, 4 e 5, que diz assim: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas na capacidade que vem de Deus. E quando a pessoa é resiliente, tem resiliência cristã, ela vai saber que quem conduz o seu barco é Jesus, que quem conduz a sua vida é Jesus. Então ela vai ter certeza no Deus que crê, no Deus que confia. Então nós devemos procurar sim vencer todas as tempestades que passaram em nossas vidas, todas as dificuldades que nós passarmos na vida, rompendo em fé, crendo naquele que prometeu e vai cumprir. Então nós nos tornaremos resilientes, cristãos firmes, cristãos abençoados, crendo na palavra do Senhor. E tudo é para Ele, tudo por Ele, toda honra e toda glória é do nosso Deus. E que o Senhor possa abençoar a cada um em nome de Jesus. Amém.